Boa noite, eu sou o Cauê Chasbach. Boa noite, meu nome é Thaís Caroline. 7 em cada 10 trabalhadores sofrem pelo estresse. As 4 fases do estresse. Entrevistas com a Marilda Lippe, referência nesse assunto, e um coordenador da UTI do Hospital do Trabalhador. O que fazer quando está estressado? A partir de agora, no Plantão de Enfermagem. O estresse profissional ocorre quando as percepções e respostas físicas e emocionais são prejudicados por conta de exigências do trabalho se tornarem maior do que a capacidade, necessidade e recurso do trabalhador. É responsável por incapacitação temporária, absenteísmo e aposentadoria precoce. Segundo pesquisa do ISMA-BR, 72% dos brasileiros que estão no mercado de trabalho sofrem alguma sequela ocasionada pelo estresse. E para compreender melhor esse assunto, temos aqui uma convidada muito especial. A senhora é cientista, escritora, psicóloga, diretora e fundadora do Centro Psicológico de Controle do Estresse. Possui PhD em Psicologia e pós-doutorado no estresse social, em universidades renomadas dos Estados Unidos. A senhora é uma autoridade internacional na área do estresse e autora do modelo quadrifásico. Boa noite, Marilda. Boa noite, Cauê. Boa noite a todos. Bom, no passado pensava-se que o estresse se desenvolvia apenas em 3 fases: o alerta, a resistência e a exaustão. Após 15 anos de pesquisa, identifiquei recentemente a existência de uma outra fase do estresse, designada de fase de quase exaustão, situada entre a fase de resistência e a fase de exaustão. Desse modo, propus um modelo quadrifásico para o estresse, expandindo assim o modelo trifásico desenvolvido por Hanseyo em 1936. Explique para nós essas fases. Bom, na primeira fase, a fase do alerta, o organismo se prepara para a reação de luta ou fuga, que é essencial para a preservação da vida. Os sintomas nessas fases se referem ao preparo do corpo e da mente para a preservação da própria vida. Se o estresse continua por tempo indeterminado, a fase de resistência se inicia. O organismo tenta uma adaptação devido à sua tendência a procurar a homeostasia interna. Na fase de resistência, as reações são opostas àquelas que surgem na primeira fase e muitos dos sintomas iniciais desaparecem, dando lugar a uma sensação de desgastes e cansaço. Na fase de quase exaustão, o processo de adoecimento se inicia e os órgãos que possuírem uma maior vulnerabilidade genética ou adquirida passam a mostrar sinais de adoecimento, não havendo alívio para o estresse através da remoção dos estressores ou através do uso de estratégias de enfrentamento. O estresse atinge a sua fase final, a fase de exaustão, quando doenças graves podem ocorrer, como infarto, úlceras e psoríase, que é a descamação e dentre outras doenças. A depressão passa a fazer parte do quadro de sintomas do estresse na fase de quase exaustão e se prolonga na fase de exaustão. Muito obrigado, doutora. Obrigada eu, Cauê. Na área da saúde, evidencia ainda mais o estresse. Um estudo realizado no Centro de Terapia Intensiva de um hospital público de grande porte, situado no interior do estado de São Paulo, com 26 enfermeiros, observou que, quanto maior o tempo de atuação na área, maior o nível do estresse. O nível do estresse, o intermediário, foi o que apresentou o maior número de participantes, foram 16, com um percentual de 62% nas amostras, considerando que a representatividade foi de 35%, 9 participantes. Evidenciou que o nível do estresse elevado, ele somente 13%, um participante, com uma classificação baixa. Outra pesquisa avaliou a qualidade do sono e verificou a presença de sonolência diurna excessiva entre os profissionais de enfermagem dos plantões noturnos da UTI, do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O estudo demonstrou que 97,3% dos profissionais apresentam má qualidade de sono e 70,6% sonolência diurna excessiva. Algumas intervenções relacionadas às causas do problema foram necessárias. Realizou-se planejamentos e organizações do local, como sala de conforto com televisão, rádio e camas adequadas, rotina de rodízio para o descanso e alimentação, e a mudança de carga horária de turno noturno, alternando a jornada de 12 horas para 8 horas e pausas de 15 minutos a cada 2 horas de trabalho.
Principais fatores estressantes: executar tarefas distintas e simultaneamente, resolver imprevistos que acontecem no local de trabalho, responder por mais de uma função no emprego, administrar ou supervisionar trabalhos de outras pessoas e fazer turnos alternados do trabalho, ter um prazo curto para cumprir as ordens, restrições de autonomia profissional e interferências das políticas institucionais do trabalho. Ficamos agora com uma entrevista com o coordenador da UTI do Hospital do Trabalhador. Boa noite, Cauê. Boa noite, Thaís. Hoje estou aqui no Hospital do Trabalhador e vou conversar um pouquinho com o enfermeiro, coordenador das unidades de terapia intensiva, o enfermeiro Kessler, e nós vamos entender um pouco mais sobre esse assunto. Boa noite, Kessler. Me conte um pouco sobre quais são os fatores que mais desencadeiam o estresse do enfermeiro nas unidades de terapia intensiva. Boa noite, Cássia. Boa noite a todos. O mais estressante, na minha opinião, é quando há uma equipe desunida, que não tem o mesmo objetivo, que é o bem-estar e o restabelecimento da saúde do paciente. Também o acúmulo do trabalho específico do enfermeiro, este sendo responsável por 10 ou mais pacientes em situação crítica, mais equipe de técnica. Muitas vezes é necessário ter o olhar multiplicado em 100, dentro de uma unidade de terapia intensiva. Qual que é o seu ponto de vista entre a relação estresse e sobrecarga de trabalho do funcionário? Acredito que a sobrecarga de trabalho e o estresse estão intimamente correlacionados. Dentre os 10 ou mais pacientes que o enfermeiro é responsável, 1, 2 ou 3 necessitam de uma atenção especial, devido à sua condição de saúde, e junto a isso, outro necessita de transfusão ou uma sonda. Outro deve ser encaminhado para um exame, e com tudo isso, o enfermeiro sabe que não pode perder o controle de nenhum acontecimento dentro da UTI, até mesmo da aceitação de dieta ou da higiene de todos os clientes. No final do plantão, esse mix de informações, juntamente com o gerenciamento de equipe e conflitos, com toda certeza trazem fatores de estresse para o enfermeiro. Qual deve ser a conduta do enfermeiro para a redução do estresse na sua equipe? Para reduzir os fatores de estresse na equipe, acredito que deve ser a união, deixar claro que todos estão dentro do setor com o mesmo objetivo. Mesmo sendo um ambiente que por si só é estressante, e se tem uma rotina dentro da UTI, deve haver uma ótima comunicação entre a equipe multidisciplinar, evitando falhas nos processos para que todas as necessidades dos pacientes sejam supridas da melhor forma possível, por todos os responsáveis por eles. Muito obrigada, Kessler, por essa entrevista, por ter disponibilizado um pouco do seu tempo. Foi um prazer compartilhar um pouco da minha experiência. Muito obrigado a todos. Voltamos com vocês aí no estúdio. São necessários esforços coletivos, condições públicas e aspectos institucionais favoráveis para a melhoria de qualidade de vida do trabalhador. A resiliência e enfrentamento individual mostra-se insuficiente quanto ao método do ambiente laboral quando não é adequado. Essa edição do Plantão fica por aqui. Muito obrigada e boa noite. Muito obrigado, tenham todos uma ótima noite.